Fala aí, aqui é a Bia do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre operações com matrizes. Primeiro vamos lembrar o que é uma matriz. Uma matriz A, por exemplo, é uma tabela com M linhas e N colunas. A gente denota dessa forma aqui, onde o primeiro número aqui, M, é o número de linhas e o segundo, N, é o número de colunas, tá bom? Então, por exemplo, essa matriz A aqui, ela tem M igual a 3, tem 3 linhas, que são as horizontais, e N igual a 2, 2 colunas, que são as verticais. Esses elementos que estão aqui dentro são os elementos da nossa matriz, e eles são denotados dessa forma aqui, com um A minúsculo, por exemplo, no caso dessa matriz A maiúsculo, e um I e um J aqui embaixo. O I é o número da linha e o J é o número da coluna. Então, por exemplo, A11 é o elemento da primeira linha, primeira coluna. A12 é o elemento da primeira linha, segunda coluna. A21 é o elemento da segunda linha, primeira coluna, e assim por diante para cada um desses elementos de A. Outra coisa é que, a partir de agora, em álgebra linear, vai ser muito comum a gente tratar as linhas e as colunas da matriz como se fossem vetores. Então, por exemplo, eu posso definir um vetor U1 que tem como elementos os elementos da primeira linha de A. Então, vai ficar um vetor desse tipo aqui. Agora, a gente vai ver alguns conceitos importantes relacionados a matrizes. Primeiro é o conceito de matriz nula. É uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero, independente do número de linhas e número de colunas. O segundo é uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas. O terceiro conceito é o de diagonal principal. E a diagonal principal é essa daqui. Ela começa aqui no canto superior esquerdo e vai até lá embaixo. Essa diagonal principal ela é formada pelos elementos que têm I igual a J, ou seja, tem o índice de linhas igual ao índice de colunas. E esse conceito é tão importante que ele vai dar características dos principais tipos de matrizes. Primeiro é o de matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior é aquela que possui zeros acima da diagonal principal, que é essa daqui. A gente tem também uma matriz triangular superior, que é aquela que tem zeros abaixo da diagonal principal. E a gente tem matriz diagonal. Matriz diagonal é aquela que tem os elementos da diagonal diferentes de zero e os outros elementos todos iguais a zero. A gente também tem a matriz identidade. Ela é uma matriz diagonal, mas com todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Essa matriz ela é o elemento neutro da multiplicação. O que isso significa? Significa que se a gente faz A vezes a matriz identidade I, a gente obtém de volta a nossa matriz A inicial. Relacionada à diagonal principal, a gente também tem o conceito de traço. O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, nesse exemplo aqui, o traço vai ser 2 mais 6 mais 3, que vai dar 11. Agora, vamos ver as principais operações relacionadas com matrizes. Primeiro, a operação de soma. Se a gente quer somar duas matrizes, a gente vai juntar os elementos que estão nas mesmas posições. Então, aqui, por exemplo, a soma dessa matriz com essa vai ficar... o primeiro elemento dessa soma vai ser 1 mais 4, vai dar 5. Esse elemento aqui vai ser 0 mais 3, vai dar 3. Esse aqui vai ser 2 mais 0, vai dar 2. Esse aqui, menos 1 mais 5, vai dar 4. Esse aqui, 4 com 9, vai dar 13. E esse aqui, 8 menos 7, que vai dar 1. Assim a gente soma matrizes. A gente também pode fazer multiplicação de uma matriz por um escalar. Como, por exemplo, isso daqui. A gente tem o escalar 3 vezes essa matriz. Como é que a gente faz? A gente vai distribuir esse escalar para cada elemento da matriz. Então, aqui, a matriz resultante dessa multiplicação vai ser 3 vezes 1. Nesse lugar aqui vai dar 3. Nessa posição vai ficar 3 vezes 3, 9. Aqui, 3 vezes 0, 0. E aqui, 3 vezes 2, 6. Agora, a gente pode ver como a gente faz para multiplicar duas matrizes. E aí, antes de começar a multiplicar matrizes, a gente tem que ver se elas satisfazem uma condição. Essa condição é que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz.
Antes de a gente começar a multiplicar a matriz, a gente tem que sempre verificar essa condição, tá bom? Outra coisa é que a multiplicação de matrizes ela é não comutativa. O que isso significa? Significa que A vezes uma matriz B não necessariamente é igual a B vezes a matriz A. Repara que eu disse não necessariamente, porque isso pode acontecer de serem iguais, mas em geral não vai ser. E por último, o resultado de uma multiplicação por matrizes vai ser uma matriz, o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Para a gente ver isso, tem um macetinho aqui, por exemplo. Se a gente está multiplicando matriz A 3 por 2 e uma matriz B 2 por 4, primeiro a gente vai ter que verificar a nossa condição. Se o número de linhas da primeira é igual ao número de linhas... se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E aí é só a gente ver se os números de dentro aqui são iguais. E eles são, né? Aqui 2 igual a 2. Então a gente vai poder fazer essa multiplicação. Agora, como é que a gente sabe qual vai ser a dimensão da nossa matriz resultante? Basta a gente olhar os números que sobraram aqui fora. A matriz resultante da multiplicação C vai ser uma matriz 3 por 4. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo de multiplicação de matrizes. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Essa matriz vezes essa. Primeiro, vamos verificar a nossa condição. Essa primeira matriz aqui, ela tem 3 colunas. E essa segunda aqui tem 3 linhas, então a gente pode multiplicar. Para fazer a multiplicação, a gente monta desse jeito aqui. Coloca a primeira matriz aqui, a segunda aqui em cima, e aqui a gente coloca a matriz resultante da nossa multiplicação. E aqui os elementos dessa matriz. Agora vamos aprender a calcular cada um desses elementos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, aqui, A1, a gente vai pegar o 2, multiplicar pelo 4. Multiplicar. O 1 pelo 1 aqui. E o 0 pelo menos 1 aqui. E a gente vai somar o resultado e vai dar o A11. Então, por exemplo, vai ficar 2 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 5. Mais 0 vezes menos 1, desculpa. Vai dar 9. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. O A12, a gente vai multiplicar essa linha aqui com essa coluna aqui e vai somar. Então, vai ficar 3 vezes 3, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 0. Vai dar 13. Aqui, A21 é a mesma coisa, mas agora a gente vai aqui para a segunda linha. A gente vai multiplicar essa segunda por essa primeira coluna aqui. E vai somar o resultado. Vai ficar 3 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1. Aqui a gente tem um resultado. Aqui, desculpa, é 2. Então, vai dar 11. Vai ficar 2 vezes menos 1, vai dar 11. A2, 2, a gente vai multiplicar essa linha com essa coluna. Vai ficar 3 vezes 3. Aqui vai ficar 1 vezes 5. Aqui vai ficar 2 vezes 0. Tá bom? E assim a gente faz a multiplicação. Agora, a gente vai ver outras formas da gente olhar a multiplicação de matrizes. Uma forma é a gente ver o produto A vezes B como uma combinação linear das colunas de A. Como assim? Vamos pegar essa matriz aqui, A, que tem as colunas como dois vetores, V1 e V2, e a matriz B com esses elementos aqui. A gente pode ver a multiplicação dessa forma aqui, ó. A gente vai pegar as colunas de A como se fossem vetores e os coeficientes das colunas de B e vai fazer uma combinação linear. Ou seja, o primeiro elemento aqui vai ser o primeiro elemento aqui de B vezes o primeiro vetor de A, mais o elemento aqui da primeira coluna de B, mas na segunda linha, que é o C, vezes a segunda coluna de A como um vetor. E a mesma coisa aqui para o segundo
elemento da matriz resultante, tá bom? Outra forma da gente ver a multiplicação de matrizes é vendo A vezes B como uma combinação linear das linhas de B. Então, a gente pode ter, por exemplo, essa matriz A, e a gente vê a matriz B como se fosse uma matriz formada com vetores em linhas. E aí, o produto A vezes B vai dar isso daqui. A gente pega o A vezes o primeiro vetor da matriz B, mais o B vezes o segundo vetor da matriz B. Sempre os elementos das linhas com os elementos das linhas. Aqui embaixo também, C vezes o primeiro, D vezes o segundo. Tá bom? Agora, a gente vai partir para transposição de matrizes. Primeiro, o que é uma matriz transposta? Uma matriz transposta ela é uma matriz que é formada trocando de lugares os vetores que estão nas colunas da matriz original, colocando esses vetores nas linhas. Ou seja, a gente troca de lugar os vetores das colunas e coloca esses vetores em linha. Por exemplo, a gente tem essa matriz aqui, B, a matriz transposta de B. A gente denota com B com Tzinho em cima. E o que a gente faz? A gente pegou aqui a primeira linha e colocou em uma coluna. A segunda linha colocou em coluna. A terceira linha colocou em uma coluna. Isso é fazer a transposição de uma matriz. Agora, a transposição ela tem algumas propriedades. Primeiro, se a gente está fazendo A vezes B e depois fazendo a transposta, isso daqui vai ser B transposto vezes A transposto. Segunda propriedade é que a soma de duas matrizes, se a gente soma duas matrizes e depois a gente transpõe, vai ser a mesma coisa que a gente transpor a primeira e somar com a transposta da segunda. E a terceira propriedade é que se a gente tem A transposto duas vezes, a gente obtém de volta a matriz A. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!